Oi, vocês me pediram muito nos comentários para falar sobre frutíferas em vasos e hoje eu vou ensinar vocês a plantar uma frutífera em vasos sem erros, hein? Eu vou mostrar o processo passo a passo para que você faça certinho e não vai errar, porque se você errar, você acaba comprometendo uma longa vida que a gente espera que essa frutífera tenha, pelo menos, né? Por isso que você tem que ficar até o final do vídeo, senão você não vai pegar os segredos do plantio, né? Eu sou o Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Cultivando. E olha só quem veio aprender também, o Tonton, meu gatinho. Ele tá sempre aqui, ele gosta de ficar perto assim. A ideia de cultivar frutíferas em vasos não é uma coisa nova. Tem gente que pensa que é de agora, mas não é não. Isso já existe há milhares de anos, inclusive foi feito pelos egípcios antigos lá. Porque afinal, cultivar as frutíferas em vasos é uma coisa que possibilita, mesmo quem não tem terra para poder fazer o seu próprio pomar, fazer o seu próprio pomar em casa. Os vasos também são mais práticos porque a gente consegue trocar eles de lugar, né? Ah, não tá batendo tanto sol lá, você consegue mover. É tudo mais prático. Inclusive, assim, se você for pensar num pomar no chão, você tem que ficar roçando lá toda hora quase. E aqui no vaso é bem mais fácil, né? Agora, sobre quais espécies são melhores pra gente plantar em vasos, isso eu vou falar em um outro vídeo, pra gente poder não perder o fio da meada aqui também, né? Vamos lá, então, aprender a plantar? Basicamente, o passo a passo que eu vou ensinar aqui serve para qualquer frutífera praticamente, porque é uma ideia geral assim de como é que se planta, tá? A maioria das pessoas acaba trocando errado a planta de vaso e aí a planta acaba ficando comprometida durante a vida toda dela. Mas aí, para a pessoa perceber que o erro foi lá no começo, é complicado. Eu tenho um curso completamente gratuito que te ensina a dar os primeiros passos no mundo das plantas em vasos. O link do curso tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você ter acesso imediato a essas aulas. Olha que eu não sei por quanto tempo que esse curso vai continuar gratuito lá, hein? Então corre para não perder essa oportunidade assim que terminar esse vídeo. Vamos lá, quando eu devo fazer esse plantio da frutífera então? Aqui no Brasil, como a gente vai plantar em vasos e não lá no meio de um pomar, a gente não depende das chuvas, porque a gente vai regar. Então a gente pode plantar basicamente qualquer época do ano. Aqui não é tão frio assim no inverno, na maioria das regiões pelo menos. Mas na época da primavera, o desenvolvimento das plantas é mais rápido, então o estabelecimento dela também é mais rápido. Vamos lá para o primeiro passo, a escolha do vaso. Que vaso que eu devo usar para minha frutífera? Agora é você escolher o seu vaso do material que você prefere, no caso esse daqui são vasos plásticos, e o mais importante é que você verifique se o vaso tem furos de drenagem aqui embaixo. Olha, esse aqui tem só 4, mas tá ok ainda, esses furos têm um tamanho razoável. Esse daqui já tem bem mais. É sempre mais interessante, quanto mais furos, melhor. É claro que sempre existe a opção de você reutilizar materiais. Então, por exemplo, aqueles baldões de margarina, tem gente que compra bombona, corta e faz vasos também. O importante é sempre você fazer furos aqui embaixo, se não tiver, tá? Agora, eu tenho uma observação que é bem importante para você escolher o seu vaso. Para frutíferas, como as raízes são um pouco mais superficiais do que profundas, o ideal é você escolher vasos que são um pouco mais largos, priorizar a largura e não tanto a altura assim. Então não adianta você plantar naquele vaso muito alto assim, porque a planta não vai usar esse potencial todo para crescer. Se você tiver um vaso mais largo, ela tende a crescer mais. Olha só nessa foto lá numa aula lá da Exalc, onde eu estudei, né? Eles desenterraram as raízes de uma laranjeira para a gente ver, só para você observar o quão na superfície ficam essas raízes. Interessante, né? Aliás, eu quero te convidar você também para me seguir lá no Instagram em @canalcultivando, porque eu posto umas coisas diferentes lá, com várias informações diferentes, e também tem enquetes e interações aí comigo. Mas Gaspar, o vaso não pode ser aqueles altões? Pode ser sim. A diferença é que o que vai importar é mais a largura do que a altura, mas pode usar. Agora,
Um outro aspecto que é importantíssimo, eu falei da largura, agora a gente tem que saber que tamanho de vaso a gente deve usar, porque muita gente erra aí. Para começar, eu não recomendo que você use um vaso grande demais. Tipo, você não vai sair colocando uma muda desse tamanho aqui numa caixa d'água, porque ela vai ficar perdida lá no meio. Para vocês saberem o tamanho do vaso, o mais interessante é você pegar uma trena mesmo, ou então às vezes já tá escrito lá, tá? E medir a largura da boca aqui, olha, na altura que a terra vai ficar. Então esse daqui é um vaso que tem mais ou menos uns 25 centímetros de boca. Esse outro vaso aqui já tem mais ou menos uns 33 centímetros. E essa aqui é a medida principal. Para você fazer o primeiro plantio de uma frutífera, eu geralmente recomendo que você plante num vaso entre 25 centímetros até uns 40 centímetros de largura de boca. Em litros, vai ficar mais ou menos entre 11 e 30 litros, é claro, depende da profundidade. Aí, quando a sua planta ficar grande demais, esse vaso estiver cheio de raízes e você precisar trocar ela de vaso, aí você pensa em trocar para um vaso maior, para aqueles vasos de 45 centímetros de boca, ou então de 50 centímetros de boca. Olha, é um vaso assim, é um vaso de tamanho bem generoso, né? São vasos de 50, 80 litros, é bastante coisa. Tudo vai do seu espaço e disposição, né? E depois disso, se você quiser aumentar, aí o céu é limite, né? Hoje eu vou usar esse daqui, que tem mais ou menos uns 20 litros, tem lá os seus 33 centímetros de boca. Esse aqui eu paguei bem baratinho, uma loja de utilidades aí. Mas você pode usar o vaso do material que você quiser, tá? Você pode usar vasos de barro, pode usar vasos de concreto, ou o material que você preferir. Pode ser até aquelas de cerâmica vietnamita, lá pode ser o bolso, né? Mas só tenho que lembrar vocês de que os vasos que são aqueles de barro, eles secam bem mais rápido, então você tem que prestar mais atenção nas regras. Aí, antes de eu falar sobre o próximo passo, não deixa de dar aquele joinha nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo, e também aproveita e clica no sininho para ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal, assim você não perde nada. Agora vamos para o segundo passo: proteger os furos de drenagem. Aqui é opcional, tá? Se você quiser proteger os furos de drenagem com uma coisa tipo uma redinha, um pedaço de sombrite, de telinha, ou então com papel toalha, pode colocar. Você também pode colocar alguns cacos aqui, tipo esse vaso quebrou, colocar aqui no fundo também é uma opção. Isso tudo serve para uma coisa só, é para a terra não ficar caindo pelos furos de drenagem aqui depois que você plantar. Mas para ser bem sincero, eu mesmo normalmente não coloco nada, porque a terra cai um pouquinho assim no comecinho, mas depois ela para, porque a terra fica firme lá e não cai mais nada. Já aquela história de colocar pedras de drenagem aqui no fundo, manta, de bidim, e depois plantar em cima para fazer drenagem, isso é uma coisa que hoje em dia os agrônomos, pelo menos da nova geração, já não recomendam mais. Porque os estudos mais recentes mostraram que a drenagem não aumenta colocando isso. Mas é aquilo, se você tem o hábito e prefere usar, não tem problema, tá? Às vezes também você tem um vaso muito alto e você quer preencher o fundo lá para fazer volume, não tem problema também. O que eu não recomendo, mas de jeito nenhum mesmo, é você sair plantando uma frutífera, principalmente, em um vaso que não tem esse furo de drenagem. Porque o que acontece? A grande questão é que a planta não pode ficar encharcada. E se você deixar num vaso sem furos, na primeira chuva que der forte, esse vaso vai ficar inundado. E mesmo que não bata chuva no seu vaso, errou uma vez na rega, você vai matar sua planta. Eu não acho que vale o risco. Se o vaso não tiver furos, faça. O terceiro passo é você escolher que terra você vai colocar aqui dentro. A primeira opção minha é sempre a gente usar algum substrato. Esse daqui é um substrato comprado, olha. Ele tem uma composição aqui específica. E o substrato comum mesmo, para plantas em geral, ele já funciona bem para essas frutíferas. Agora, eu sei que esse substrato muitas vezes é um tanto caro, então a gente, para baratear, você pode também usar terra vegetal. Olha, esse daqui é uma terra vegetal. Você vê que ela é um pouco diferente, né? Que é uma terra do chão, na verdade, que foi misturado com compostos, né? Mas aí você pode pegar essa terra vegetal, ou mesmo uma terra do chão, aí, em último caso,
e misturar com algum material que melhore a drenagem e dificulte um pouco que ela fique empedrada, né? Tipo uma casca de arroz carbonizada, ou então uma vermiculita, ou então pelo menos adicionar um composto orgânico para deixar essa terra mais macia, tá? Se você usar uma terra do chão, eu misturaria pelo menos 1/3 com alguma das opções que eu falei, tá? Porque muitas vezes a terra fica dura demais, vira um bloco e aí a sua frutífera não desenvolve tão bem. Se desejar agora, antes do plantio ou durante o plantio, você pode misturar um pouquinho do seu adubo aí que você preferir. Você pode usar aqueles adubos granulados, tipo um NPK 414-8, aqueles de 3 cores, sempre preferindo os que são com o segundo e terceiro número maiores do que o primeiro, ou então que os 3 números sejam iguais. Ou você pode adicionar adubos orgânicos lá, compostos orgânicos ou mesmo humus de minhoca. Só nunca exagere no humus de minhoca, tá? Nunca passa de 1/5, 20%. Sempre menos. Ai, Gaspar, como é que eu faço para corrigir a acidez dessa terra no vaso? Eu preciso colocar calcário? Eu não colocaria, tá? Porque o que acontece nos vasos é que ele é diferente da terra, a gente tem um volume muito limitado lá de terra. E o calcário, às vezes, quando você coloca no vaso, você causa mais desequilíbrio do que você consegue corrigir. Por isso que eu prefiro os substratos, porque eles já vêm corrigidos. Agora chegou a hora de plantar, vamos lá então. O quarto passo, então, é a gente remover essa planta do saquinho ou do vaso original que ela veio. Então, nesse caso aqui é um saquinho. Eu sei que ela vem com essa terra aqui, muitas vezes ela vem com essa terra horrível aqui, que é uma terra dura, tá? Mas aí a gente tira o saquinho, olha. E aí a gente observa as raízes. Você vê que as raízes estão emboladas aqui no fundo, né? Mas por mais que a gente tenha essa terra que não seja das melhores, o que você não deve fazer, isso na minha opinião, é você sair tirando toda essa terra aqui. Porque quando você faz isso, você quebra todas as micro-raízes da planta e aí você pode causar um baque muito grande quando você for replantar ela. O que eu prefiro fazer é só desembolar aqui as raízes da base, ó, que estão enroladas. Às vezes a gente quebra um pouquinho. Uma opção é você cortar um pouquinho aqui as raízes da base, mas eu não fico mexendo aqui nessa terra da superfície, tá? Eu mantenho a maior parte dessa terra original. Eu posso fazer as podas das raízes. Gaspar tá com raiz demais. Se ela tem essa quantidade de raízes é porque ela precisa. Poda de raiz eu só faria se você vê que tem raízes podres, raízes danificadas ou então raízes que estão mesmo deformadas. Aí sim eu diria que você pode podar. Agora, ficar cortando raiz à torta e à direito, eu acho que é uma má opção. Até um terço aqui da terra eu acho que até você pode remover, tá? Mais do que isso, eu não recomendo. Vamos lá para o quinto passo, fazer a cama aqui nesse vaso. Vamos lá. Olha, o que é fazer essa cama então? É a gente colocar essa terra aqui na base do vaso, prevendo a altura que vai ficar essa planta. Então, vamos lá, ó. Quando eu colocar essa muda aqui, a gente vai testando as alturas. E aí eu quero que eu vou deixar um pouquinho mais alto aqui, peraí. Aí, antes de mostrar o próximo passo, eu tenho um recado. Se você é fã do canal Cultivando, agora você pode demonstrar todo o seu apoio se tornando um membro do canal. E assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. E ainda leva vantagens exclusivas por isso. Para saber mais, clica aqui em Seja Membro. Vamos lá para o sexto passo então. Agora é a hora de a gente preencher a terra em volta. Então a gente coloca aqui a muda aqui no centro, a gente já tem a altura aqui que está definida e aí a gente vai colocar aqui a terra em volta. Agora a gente só dá umas apertadinhas de leve aqui em volta para a gente reduzir os buracos que tem aqui, tá? Não é para apertar muito, não. Uma coisa importantíssima que vocês têm que prestar atenção, olha, Victor, mostra aqui, você nunca deve enterrar o colo da raiz. O colo da raiz, essa parte aqui que liga a raiz com o caule, porque se você enterra essa parte, a árvore vai ficar fraca, viu?
Primeiro porque essa região aqui não suporta ficar úmida por tempo demais, então se você enterrar ela pode apodrecer. E outro problema é que essa região aqui pode não parecer, mas é uma região que absorve o oxigênio, boa parte do oxigênio que vai para as raízes, então não enterre mais do que já estava enterrado, tá? Uma outra coisa importante de você observar é que o ideal é sempre você deixar um espacinho aqui na terra de aí mais ou menos aí uns 3 centímetros, tá? Esse espaço é o ideal para que você coloque aqui algum material de cobertura de vaso, se você preferir, ou então para você regar, porque se você encher demais, na hora de você regar, a água vai escorrer toda para fora, não vai ficar no vaso. O 7º passo agora é você colocar uma estaca, um tutor para sua planta aí, caso ela precise. Na verdade, essa da minha aqui, por mais que ela esteja meio deitada, ela não precisa. Mas eu vou mostrar aqui para vocês só como é que faz, para vocês não errarem em uma coisa, olha. Quando você for colocar esse tutor, você finca aqui, bem no fundo. E aí quando você for amarrar, olha, esse daqui é tipo um araminho de pão. Aí você deixa meio que folgado, tá? O que você não pode é sair apertando demais, porque se você apertar demais, quando essa planta crescer um pouquinho, vai estrangular ela. E aí ela vai ficar bem ruim, viu? Mas como ela não precisa, eu vou tirar, tá? Agora, o próximo passo é a gente colocar uma cobertura morta. Eu acho que é sempre recomendável. A gente cobrir com alguma coisa aqui. Você pode usar cascas de pinos, folhas. É que aqui eu vou usar uma... Opa, um setinho. Eu vou usar uma folha de palmeira aqui que caiu aqui para poder reutilizar. Nossa, alguma coisa me picou. Aí a gente cobre aqui. Isso aqui serve para aumentar, para ajudar a manter a umidade da terra. Nossa, a tesoura aqui eu acho que tá muito ingrata. Depois eu coloco mais aqui, mas é para vocês terem uma ideia, porque essa palha ajuda a segurar a umidade, ajuda também a manter a temperatura da terra não tão alta assim. E também ela ajuda a crescer menos mato aqui, né? Porque cresce daninhas aqui de vez em quando, e quando você tem essa cobertura, você atrapalha um pouco a germinação dela. O 9º passo é você adubar, caso você considere que seja a hora. Porque se você não quiser adubar agora, você pode adubar depois, porque nessas primeiras semanas, na verdade, as raízes ainda estão se recuperando, elas não estão absorvendo tanto assim nutriente, e a planta também não está usando muita coisa ainda. Mas para não esquecer depois, eu vou colocar aqui um pouquinho de coat, que é um adubo de liberação lenta. Você vai lá e segue de acordo com as instruções da embalagem, tá? Aí coloco aqui na beirada e deixo aqui. Agora o último passo é você fazer uma rega generosa mesmo. Você vem e coloca uma boa quantidade de água. Só lembrando que a primeira rega, às vezes, ela demora um pouco mais para absorver e vai mais água mesmo nessa primeira rega. Então talvez seja interessante você fazer até 2 regas seguidas para que a terra fique bem úmida mesmo. Aí uma nova troca de vasos geralmente vai ser necessária pelo menos daqui a uns 2 anos, tá? Não é daqui a 2 meses não. E aí você pode pensar em passar para um vaso, aqueles vasos maiores que eu falei, tipo de 50 litros, caso seja o caso. Mas se você quiser manter num vaso assim desse tamanho, não quiser trocar para um vaso maior, não tem problema também, viu? Principalmente tipo uma amora, ela vai conseguir dar frutos aqui tranquilo. Só que o crescimento dela vai ficar um pouco mais limitado, só isso. Quanto maior o vaso, é claro, maior a planta vai ficar. Mas depois de uns 3 anos no mesmo vaso, o ideal é você trocar de substrato pelo menos, você dá uma renovadinha. Aí você tira do vaso, tira um pouquinho do substrato antigo, põe um novo substrato e replanta no mesmo vaso. E isso ajuda a dar uma renovada na planta. Pode voltar para o mesmo vaso, tá? E via de regra, para as frutíferas, deixa essa frutífera num lugar que bata bastante sol direto, o máximo possível. A não ser que sua frutífera prefira mais a sombra mesmo, mas isso é raro, tá? A maioria gosta de bastante sol. E toma um cuidado especial nas regas nas primeiras semanas, porque as raízes ainda não estão tão desenvolvidas assim e as plantas no sol secam relativamente rápido. Então mantém ela sempre um pouquinho úmida, mas sem ficar encharcada.
Tipo, se você deixar um pratinho aqui embaixo encharcado, cheio de água, pode ter certeza que vai dar ruim, viu? Mais conteúdo sobre frutíferas em vasos eu vou falar em outros vídeos. Comenta aí o que mais vocês querem saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até mais, tchau, tchau!